Salve grande Fernando Bambu, salve amigo Venilton Ribeiro, salve queridas e queridos da Atmosfera 102. Hoje peço a licença de vocês para falar sobre um dos livros mais angustiantes que li na vida, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Esse livro, escrito por Dee Brown, é a história da fundação dos Estados Unidos da América pelo ponto de vista dos povos indígenas que lá viviam quando os europeus chegaram. Cada página é um exasperante testemunho de nossa precária e bruta condição humana. Nunca mais poderia assistir um filme de faroeste sem lembrar do massacre de Sand Creek, quando um regimento de soldados assassinou centenas de mulheres e crianças indígenas para depois mutilar seus corpos, cortando os genitais das vítimas e colocando como enfeites de seus chapéus. 9 homens brancos morreram e 38 ficaram feridos nesse massacre, a maioria em decorrência de disparos dos próprios soldados, pois estavam quase todos bêbados durante o tiroteio. Essa cena sintetiza a essência do livro, bem como toda a história do extermínio dos nativos americanos originais, privados de suas terras, de seu modo de vida e, por fim, de suas próprias vidas pela ganância do homem branco. História essa que guarda dolorosas semelhanças com situações que vivemos hoje em dia, aqui mesmo no Brasil. Para justificar sua cobiça pelo ouro e pela devastação da natureza, o homem branco criou uma ideologia que justificasse e tornasse nobre, ao menos aos seus próprios olhos, todos os crimes cometidos contra os povos indígenas, a chamada doutrina do destino manifesto. A partir daí, foi progressivamente demonizando a figura do índio como uma ameaça vermelha que deveria ser exterminada a todo custo. Sabe essa história de bandido bom é bandido morto? Teve sua origem no Velho Oeste, quando Tossawi, da tribo dos Araparros, foi se render ao poderoso general Sheridan e disse em um inglês trôpego: "Tossawi, bom índio." A resposta do general foi implacável: "Os únicos índios bons que já vi estavam mortos." A frase logo se popularizou como "índio bom é índio morto." Infelizmente, ainda é pronunciada em nossos dias, substituindo-se o índio pela ameaça que se deseja exterminar. Estava eu no meio dessa pesada leitura quando recebi uma espécie de revelação. Esse livro é uma excruciante evidência do quanto é difícil para o ser humano conviver de forma pacífica com o diferente. Quando duas culturas diversas entram em contato ao longo da história, tem sido inevitável que uma delas sucumba diante da outra. E então chegou a epifania, que me levou dos irmãos indígenas aos irmãos de outros planetas. Talvez essa nossa imaturidade ao lidar com a diversidade seja um dos grandes motivos para a presença extraterrestre ainda não ter sido amplamente divulgada. A descoberta de povos alienígenas, em sua maioria muito superiores aos terrestres, significaria talvez a extinção da cultura humana em nosso atual nível de consciência. Antes eu sonhava com o dia em que os ETs se mostrassem à humanidade como significando o fim de toda intolerância étnica, religiosa ou de gênero. Agora percebo que enquanto formos intolerantes, não estaremos prontos para esse encontro com nossos irmãos das estrelas. Voltando ao Velho Oeste, nem todos os brancos concordavam com as insanidades e atrocidades disfarçadas como missão divina. Cito como exemplo esse trecho do relatório do coronel Suíço Pretas Sanborn ao governo americano. Pois uma nação poderosa como a nossa está realizando uma guerra contra uns poucos nômades isolados em tais circunstâncias é um espetáculo muito humilhante, uma injustiça sem paralelo, um crime nacional muito revoltante que deve, mais cedo ou mais tarde, atrair sobre nós ou nossa posteridade o julgamento do céu. Igualmente expressiva é a fala do comandante Crook sobre as fake news disseminadas contra os indígenas para justificar os roubos de terra e os massacres. Disse o comandante Crook: "É muito frequente jornais fronteiriços disseminarem toda espécie de exageros e falsidades sobre os índios, o que é copiado em jornais de elevado conceito e ampla circulação, enquanto o lado índio do caso raramente é divulgado. Dessa forma, as pessoas ficam com ideias falsas sobre a questão."
Qualquer semelhança com o que vivemos aqui agora no Brasil de 2020, será que é mera coincidência? A atual pandemia do coronavírus, quem sabe, talvez nos ensine algo da antiga sabedoria indígena. Todos os homens são irmãos, filhos do mesmo Pai. E aqui me despeço convidando nossas queridas e queridos ouvintes a conhecerem a minha página no Facebook e no Instagram, Prosa e Poesia de Fábio Shiva, e a baixarem gratuitamente o PDF de meu livro Favela Gótica no site da Verlidelas Editora, www.verlidelas.com. Gratidão e até a próxima.